Pode, claro. Ah, beleza. Desculpa, pessoal, eu tava pelo celular, o celular deu uma esquentada aqui, e aí já viu, né? Esses iPhone eu vou te contar. Você fala assim, Wi-Fi? Mas, só concluindo a historinha dos jogadores de basquete, o que no final das contas aconteceu foi que, de tanto eles aumentarem a densidade de reforço, que começou de forma meio obrigada, meio falsa, entre aspas, mas como eles estavam acompanhando os registros dos alunos na arquibancada e também estavam entrando em contato com estímulos consequentes sendo apresentados de forma contingente a bons passes, bons lances, conversão de pontos, olha, isso aí acabou exercendo influência contra o seu comportamento de tal forma, de tal sorte, e chegou um ponto que os alunos não estavam mais conseguindo nem registrar. Tamanha era a quantidade de registros, de comportamentos de reconhecer e parabenizar uns aos outros. Mostrando mais uma vez que, no final das contas, mais importante, acho que agora, deixa eu ver, vocês estão vendo a minha tela ou não? Ainda não, né? Tô vendo. Acho que tá carregando ainda. Carregou. Carregou? Isso. Se eu fizer assim, cadê? Acho que agora ela vai ficar grande, né? Mas enfim, aí tá carregando aí. Ficou grande? Ou pra mim aqui não ficou não. Ficou pra vocês não, né? Obviamente não, né? Não. Ah, agora foi. Agora vocês estão vendo. Ainda não mudou aqui. Já estava falando aqui, you are screen sharing. Mas tá dando para ver perfeitamente, Felipe. Pode ir. Os slides ou essa minha cara barbuda aqui? Os dois. Ah, não, então beleza. Os dois. Vocês estão vendo mudando os slides aqui, né? Peraí, muda aí. Não, isso eu não tô vendo. Pra mim aparece psicologia comportamental do esporte. Better Pushal. O objetivo da psicologia comportamental do esporte? Pra mim não tá mudando, não sei. Tá mudando aí, Ana? Agora mudou. Agora mudou. Aí se eu faço assim... Tá no objetivo da psicologia comportamental do esporte. Eu tô passando vários slides, tá dando pra ver isso? Não, tá no objetivo da psicologia comportamental do esporte. Então acho que ele vai ter que ser assim mesmo. Agora mudou, uma análise comportamental, agora passou rápido vários. Eu acho que ele tá com delay. Deve ser. Não é porque eu tirei do modo de apresentação de tela cheia. O modo de apresentação de tela cheia não tá indo. Então, esse tá dando para ver perfeitamente, esse. Beleza. Então vamos lá, então. Então, aí, falando ainda de psicologia comportamental do esporte, a maior parte da produção científica, como eu já falei, está na América do Norte, e um expoente, que eu ainda não mencionei aqui para vocês, mas recomendo a leitura de um livro específico, inclusive, é o Gary Martin. O Gary Martin, ele foi responsável por grande quantidade de publicações na área da psicologia comportamental do esporte. Inclusive, ele tem um livro, que é um livro de consultoria em psicologia comportamental do esporte, que é um dos livros que eu me baseio quando eu preciso dar aula, consultar, pegar algum tipo de informação pertinente e relevante. É um livro que, de cabo a rabo, ele é um livro muito didático. Começa daí. Didático e recheado de exemplos, circunscritos sempre dentro de esporte e dentro da prática profissional dele. Então, ele trabalhou com vários atletas em diversos esportes, aplicou diversos tipos de princípios comportamentais em suas estratégias. Ele discute sobre estratégias focadas em modificação do comportamento a partir de manipulação de estímulos consequentes. Ele discute
modificação comportamental a partir de modificação de estímulos antecedentes. Então, uma coisa é você manipular a forma como o reforço aparece para os atletas. Outra coisa é você manipular o tipo de estímulo antecedente que exerce influência e controle sobre os atletas. Felipe, mas isso é relevante? Demais, dependendo do esporte, demais. Imagina tiro ao alvo. Imagina, acho que a gente teve nessa nossa última Olimpíada, teve um cara do tiro ao alvo aí com arma que ele, a partir do desempenho dele, houve um burburinho, assim, uma nota de... As pessoas se impressionaram absurdamente, porque chegava todo mundo com aqueles meio que aparelhagem para poder otimizar, né, a mira, para poder conseguir focar no que precisava para ter o seu comportamento sob o controle dos estímulos relevantes, usando toda uma aparelhagem própria para isso. O cara chegou lá com um óculinho igual esse meu, apontou a arma ali, meu irmão, fechou um olhinho aqui, pá, segundo lugar numa competição internacional importantíssima. Primeira coisa, não sei o que ele tinha na cabeça, talvez um nível de confiança e conhecimento muito, não sei, grande sobre o próprio comportamento, mas para você ter uma competição do porte que foi, não usando de toda essa ferramentação, por assim dizer, desses instrumentos que normalmente as pessoas usam e é permitido, confiar só ali no olhinho mesmo, no óculos mesmo, e ainda chegar em segundo lugar, esse cara, né, ele foi um fenômeno, por assim dizer, a ponto de chamar a atenção de todo mundo. E aí, o que precisa acontecer com um desempenho como esse, chegar num nível ótimo como esse? O comportamento precisa estar sob controle ou atentar-se para os estímulos relevantes em relação àquele desempenho. Não é bem, para esse tipo de esporte, não é bem a consequência, a principal variável do comportamental para que o comportamento aconteça. Você tem, às vezes, um one shot, você tem um tiro, você tem uma tentativa, 2, 3, você não pode se dar ao luxo de ter o seu comportamento sob controle de um estímulo consequente, o seu próximo comportamento sob controle de um estímulo da consequência que acabou de acontecer. Você precisa ter o quê? Você precisa ter todo o processo atencional, por assim dizer, ou sendo mais específico. Você precisa ter o seu comportamento de atentar, direcionar o seu olhar para aquilo que de fato é relevante, alinhando pulso, alinhando a mira, etc. Tudo isso é controle antecedente. Então, nesse caso, estamos aí todos falando sobre estratégias, e aí o Gary Martin trabalhou com todas essas estratégias de controle antecedente e controle consequente. Elas têm efeitos diferentes que são usadas em momentos diferentes. O Gary Martin trabalhou muito com atletismo também. Sabe aquela coisa do solo, né? Aquela modalidade do atletismo solo, onde o atleta está ali executando um monte de movimentos difíceis e acrobáticos, né? Mostrando toda uma desenvoltura nessas acrobacias com muitos requintes de elegância, detalhamento, e a avaliação acaba sendo, não é totalmente subjetiva, mas muito subjetiva sobre o quão bonito e quão bem feito foi a execução. Pois bem, é uma prova muito complicada no sentido de você precisa ter muita desenvoltura e não tem ali feedback imediato de nada que você está fazendo. Você sabe quando você acerta, você sabe quando você erra, mas, a bem dizer, você não tem clareza de que vai acontecer, você não tem o reforço imediato que nem acontece no gol. Chutou, a bola entrou no gol, estou ganhando, o jogo segue. Nessa modalidade, você faz às vezes uma execução bem feita, você acredita, sabe que foi bem feita, mas você não faz ideia de quanto isso vai pesar na cronômetro. E aí uma das estratégias que o Gary Martin utilizava muito era a estratégia de autoconversação. A estratégia de autoconversação é aquela estratégia onde você, de forma privada, começa a emitir uma série de instruções, de dicas verbais para o seu comportamento. E o produto desse comportamento exerce
controle ou influência para a emissão do próximo comportamento. Aí você fala, vixe, esse negócio está meio complicado, mas como é que é isso? É a mesma coisa que acontecia com muita frequência quando você chegava numa cidade diferente, no seu carro, e precisava perguntar onde é que fica. Casa de fulano de tal, onde é que fica? A localidade tal. Você vai pegar aqui, vai reto toda a vida. Quando chegar ali na pastelaria, você vira à direita e a primeira esquerda. Aí você entra no seu carro e vai dirigindo. Você já viu como é que a gente fazia? A gente fazia assim. A gente repete a instrução para a gente mesmo. Eu preciso ir reto toda a vida até chegar na pastelaria. Na pastelaria aqui, agora na pastelaria, eu viro à direita, ele já falou para virar a primeira esquerda. O que eu estou fazendo? Eu estou emitindo um comportamento, do tipo comportamento verbal, que funciona como um descritor da contingência. Qual é o comportamento que precisa ser emitido e em que contexto ele precisa ser emitido. Isso aumenta o controle específico sobre o comportamento. Como lá na prova, não dá para ninguém ficar gritando para o atleta. Não dá para ninguém ficar dando instruções adicionais. É ela com ela mesma. O que funcionava? Segundo Martin, Gary Martin, funcionava criarmos todo um roteiro de instruções, palavras-chave, ou até mesmo descrições específicas que ela pudesse repetir para si mesma, servindo de contexto, instrução, comportamento verbal antecedente, descrevendo o comportamento, o contexto no qual o comportamento deveria acontecer. É curioso, porque por mais que vocês pensem assim, Felipe, mas descrever o comportamento e descrever em que momento o comportamento deve acontecer, mas o atleta já não sabe qual é o momento em que o comportamento tem que acontecer. Não é sobre saber, é sobre aumentar a relação de controle e estímulo, servindo de contexto para a emissão da resposta. Então, para aumentar essa relação de controle, para aumentar o comportamento de direcionar a atenção, de olhar, ou até mesmo para aumentar a chance de que o comportamento de execução seja emitida naquele momento, você pode ensinar a pessoa a dar auto-regras, auto-instruções, auto-falas em determinados momentos. Isso também foi feito em outra pesquisa aqui brasileira, onde duas autoras trabalharam com atletas, corredores barreiristas. Eles corriam aquela corrida de barreiras, então você corria, precisava passar por barreiras, pulando sobre as barreiras, né? Ao pular sobre as barreiras, elas fizeram o quê? Elas ensinaram esses atletas a emitir falas em momentos específicos de execução da prova. Então o cara estava lá correndo, chegava antes da barreira, ele já tinha aprendido, tinha sido treinado pelas experimentadoras a falar para si mesmo. Pule, salte, passe. A palavra fazia sentido para eles. Então, na hora que privadamente ele falava passe ou pule, isso servia de contexto ou de estímulo suplementar para aumentar ou melhorar a relação de controle entre estímulos e comportamento de passar pela barreira. E veja, eu estou usando a categoria de estímulo suplementar. Felipe, ela vai pular diante da barreira? Ela vai pular diante da barreira, mas eu quero otimizar desempenho. Otimizar desempenho é melhorar a relação de controle. Melhorar a relação de controle, na perspectiva de vários autores comportamentalistas, é você adicionar estímulos suplementares para trazer o controle sobre o comportamento, mas especificamente mais influenciado, mais controlado, mais relacionado a estímulos ou características dos estímulos, né? Então não é sobre o estímulo como um todo. O lutador, quando vai se defender, eu não quero que ele fique sob o controle do golpe inteiro, da porrada que ele vai tomar, da dor do golpe. Eu quero que ele fique sob o controle de sutilezas, de especificidades. Eu quero que ele anteveja o golpe que vem na direção dele, para que ele possa emitir um comportamento de contra-atacar ou se defender, evitando tomar ponto. Então, esse tipo de controle específico demanda estímulos específicos e um arranjo específico, tá? Então, de acordo com
Martin e Kapchuk, não sei exatamente como é que fala o nome dele, o objetivo da psicologia comportamental do esporte é usar os princípios e técnicas da análise do comportamento com vistas a otimizar o desempenho esportivo e o bem-estar dos praticantes de esportes e de outros envolvidos nesse contexto. Estamos aqui chovendo no molhado. Quem são os outros envolvidos? Pais, treinadores, árbitros e etc. De trabalho específico que vocês vão achar aí na área de psicologia comportamental do esporte, vocês vão achar nessas diversas temáticas aí. Não vou falar uma por uma não, mas isso aqui é só uma fatia do bolo, para vocês terem uma noção, para quem gosta de esporte. Será que eu acho halterofilismo na análise do comportamento? Acha. Tem pesquisa internacional publicada sobre técnicas de levantamento de peso e técnicas que foram ensinadas a partir do encadeamento de respostas usando arranjos específicos de reforçamento e instruções. Então, você vai achar uma imensidade de artigos em cima de diversos esportes usando esses princípios comportamentais aí. Eles aparecem nesses diversos artigos. Bem, indo especificamente, lembra que a gente começou falando vou até voltar aqui, de preparação psicológica do atleta? Uma das coisas que mais questionam para mim ou me pedem quando nós estamos trabalhando em psicologia comportamental do esporte é: Felipe, eu tô com um atleta que ele é muito ansioso. O que a gente faz com um atleta ansioso? O que você tem para me ajudar quando o atleta é ansioso? Uma das primeiras coisas, e é uma compreensão que a gente pega das aulas de psicologia comportamental básica, de PGE, psicologia geral experimental, PPB, processos psicológicos básicos, ao falar de análise do comportamento, é esse aqui. Estamos falando de um conceito, quando a gente fala de análise do comportamento, análise comportamental da ansiedade, já que a gente vai tratar a ansiedade. O que é a ansiedade para a análise do comportamento? Ansiedade é um conceito. Mas, mais especificamente, segundo Gilbert Ryle, ansiedade é um conceito disposicional. O que isso quer dizer? Ansiedade enquanto conceito disposicional, ansiedade não é uma coisa. Ansiedade é uma palavra que sugere uma disposição para agir. Ou seja, nós não vamos tratar a ansiedade, mesmo que nos solicitem. Isso é muito importante. Nós sempre vamos falar na linguagem do atleta, na linguagem do treinador. Ao chegar no ambiente, você nunca vai dar uma de culto ou de comportamentalista que fala behaviorês. Não, você vai falar a linguagem da pessoa, mas entenda que por mais que você diga, não, vamos tratar essa ansiedade, a gente não trata a ansiedade, porque a ansiedade não é um comportamento. Ansiedade é um conceito disposicional. Ansiedade é uma palavra que sugere disposição para agir de uma determinada maneira. Não é uma coisa dentro da pessoa. Tá, Felipe, mas se a gente não vai tratar a ansiedade e o cara está reclamando de ansiedade, o que a gente vai tratar? Ora, nós vamos operacionalizar, junto com esse atleta, junto com esse treinador, quais são os comportamentos e os momentos em que esses comportamentos acontecem, para então começar a imaginar o que pode ser feito. Vamos definir comportamentos-alvo. Quando a gente fala de operacionalizar, vamos colocar o comportamento em termos de operação. O que está acontecendo, o que a pessoa faz ou deixa de fazer em determinado contexto para você se referir à ansiedade. Você vai adaptar toda essa linguagem, essa forma bonitinha de falar, mas você vai fazer algumas perguntas. Normalmente você faz ali, a partir de alguns formulários, essa operacionalização. Mas você pergunta, o que exatamente ele fez? Ou o que ele deixou de fazer? Olha, na hora de bater o pênalti, ele começa a olhar muito para a bola e esquece de olhar para a posição do goleiro. Esqueceu de olhar para a posição do goleiro, esqueceu de repente, escolher um canto para bater. Uma coisa muito curiosa, o cara vai bater um pênalti. O cara às vezes está com a cabeça pensando assim, meu Deus, e se eu errar esse pênalti? E se eu chutar para fora? E se o goleiro pegar, mas é a última cobrança? O que eu vou fazer? O cara deveria estar pensando em quê? Qual é o tipo de estímulo que deveria estar exercendo controle sobre o comportamento de cobrar um pênalti?
posicionamento dele em relação à bola, escolha do canto, observação se o goleiro dá deixas de que está mais propenso para cair para um lado ou para o outro, cálculo ou a lembrança de algumas cobranças anteriores bem-sucedidas, que ele cobrou muito bem, lembrando daquela sensação tátil do pé na bola. Isso tudo deveriam ser estímulos controladores do comportamento de bater um pênalti. Só que o que acontece ele está ansioso. Não, ele não está ansioso. O que está acontecendo é que o comportamento dele está sob controle de estímulos irrelevantes para a cobrança. Enquanto que os estímulos relevantes estão exercendo pouco controle ou pouca influência sobre o comportamento. E aí ele vai, bate o pênalti e erra. Então, ele é muito ansioso. Não, ele está, na verdade, errando cobranças de pênalti, ou seja, em termos esportivos, ele está tendo um desempenho aquém do que deveria, sob influência de quê? De pensamentos, de lembranças, ou de estímulos irrelevantes. Por isso que cobra mal. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Não em cima da ansiedade. É em cima do como fazer com que estímulos relevantes exerçam controle e influência sobre o meu comportamento. Felipe, mas esse, na verdade, até aí você está falando de, aparentemente, comportamentos operantes. Ok. E se forem comportamentos respondentes? Eu adicionei isso à lista. Poxa, tá doido, meu filho? Falando comigo aqui sozinho. Vocês já viram? Às vezes você quer falar com a Siri, quer falar com a Alexa, você chama elas e elas não atendem, né? Mas aí você não está falando nada com elas, de repente elas, certo, você tem razão, pesquisando. Eu odeio isso, odeio isso. É um trem. Não, e o mais legal é quando aparece aquelas sugestões de coisas, né, pra você não está procurando nada, né? Parece que tem alguém olhando, vigiando sua vida, né? Começou a aparecer uns negócios assim, tratamento de calvície. Meu filho, quem falou que eu tô olhando minhas entradas? Procurar a tua turma, meu irmão. E aí agora não para mais de aparecer, eu tô começando a me ter. Brincadeiras à parte, voltando. Então essa questão da definição do comportamento alvo, da operacionalização, que significa definir qual é o comportamento, em qual contexto ele acontece, em qual contexto deveria acontecer e como deveria acontecer. Isso aí é comportamento operante, mas e se o comportamento for respondente? Se a gente está falando de respostas emocionais, sabemos, segundo a análise do comportamento, que emoções, elas têm elementos respondentes. Aquela velha história, meus alunos falam assim, professor, você vai começar a falar do cachorro do Pavlov? Menino, mas respeito o prêmio Nobel, menino. Negócio do cachorro do Pavlov. O negócio é, comportamentos respondentes, eles demandam o quê? Eles demandam estratégias diferentes. Eles demandam estratégias, talvez, de extinção respondente, onde a gente coloca a pessoa para se manter engajada ou emitir comportamento diante de determinados estímulos, sem punição, sem apresentação de estimulação aversiva, para que, eventualmente, a partir dessas exposições excessivas, sem as estimulações aversivas, aquele medo, aquela ansiedade ou aquelas respostas reflexas deixem de acontecer. Então, isso também é usado quando a gente precisa avaliar, a gente precisa operacionalizar, a gente precisa de algum comportamento a ser trabalhado. Quando a gente chega lá nos efeitos do excesso do nervosismo, ansiedade sobre o desempenho esportivo, mais uma vez a gente está falando de quê? Algo que é extremamente interessante e importante para a grande área da psicologia comportamental do esporte. Nós sabemos que esse nervosismo, ansiedade, ela afeta o desempenho. Ela afeta o desempenho porque, primeiro, o que essa tal de ansiedade faz? Entre aspas, não é a ansiedade que faz alguma coisa, lembrando. Mas, fazendo uma leitura ainda um pouco mentalista e fora da análise do comportamento, ela produz uma mudança no foco da atenção. Atenção é uma coisa? Não. Atenção é, mais uma vez, assim como é a ansiedade, um termo disposicional. Atenção não é uma coisa que você tem ou deixa de ter. Atenção é uma palavra que se refere a comportamentos. Então, prestar menos atenção a deixas relevantes para o desempenho ótimo, que seria análogo a vamos trabalhar em manter e aumentar a atenção para aquilo que é relevante. É o que nós fazemos. Nós não estamos aumentando a atenção, nós estamos mudando o
contexto, as variáveis, para aumentar as chances daquele estímulo antecedente influenciar o comportamento de olhar em direção para ele. Que é uma coisa muito legal feita numa pesquisa, acho que é de 1998, de Osborne e colaboradores. Parece o Osborne do Homem-Aranha, né? Mas aí, nessa pesquisa, lá de 1998, se não me engano, eles fizeram uma coisa muito interessante no esporte de beisebol. Eles queriam aumentar o rebater bolas curvas. Então, nós temos o beisebol, é um esporte com o qual brasileiros não têm grande afinidade, né? Não vemos aí pessoas jogando beisebol com alta frequência aqui no Brasil. Mas beisebol basicamente é um esporte onde você tem que fazer avanço em bases e tem alguns momentos em que você faz lances de bola com a mão e rebate com o taco. Ok. Alguns lançadores possuem uma habilidade de fazer um efeito na bola a partir desse movimento de lançar a bola, um efeito onde a bola vem, enquanto bola giratória faz uma curva, a bola faz uma curva. E isso é caracterizado basicamente em você identificar, você sabe que é uma bola curva, você consegue prever que a bola é curva, ou ver que a bola é curva, quando você consegue entender a rotação da bola, o tipo de rotação dela. Tem umas bolas que eles falam que são bolas chapadas, que elas vêm sem rodar, sem girar. Elas só vêm, chapadona. E isso, para um rebatedor, por mais que pra gente leigo pareça meio absurdo, cara, mas é segundos, um segundo e pouquinho, o cara consegue identificar a rotação da bola para rebater? Consegue. Ele é treinado para isso. E aí, o que acontece? Nas bolas curvas, que são bolas difíceis, eles estavam desenvolvendo uma forma de treinar e se rebater de forma precisa bolas curvas. O que eles fizeram? Eles pegaram uma máquina lançadora de bolas curva. Então a máquina, ela tinha essa tecnologia que lançava bolas curva, botaram o cara para rebater. Eles só falaram assim, se o Diogo fosse o rebatedor, eu chegava e falava assim, Diogo, você vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui na base e você vai rebater o máximo de bolas que você conseguir. Só isso, essa foi a única instrução. E aí vinham as bolas curvas, só que, digamos que eles tenham botado 20 bolas curvas naquela máquina, eles fizeram uma malandragemzinha e botaram pro Diogo. O que eles fizeram? Em algumas bolas, são bolas com costuras, tá? Essas bolas, elas são costuradas, elas são bolas, né, que usam uma tecnologia específica. Em algumas costuras, eles acrescentaram estímulos salientes. É como se numa costura eles tivessem pintado ela ou colocado cores mais vivas nessa costura, tá bom? Então, algumas bolas, dessas 20 bolas que estavam na máquina, 10 bolas tinham em suas costuras um estímulo suplementar que aumentava, nem que aumentava, mas que tinha potencial para chamar a atenção, beleza? Durante o lançamento pela bola curva. O atleta, o rebatedor, só poderia ver só tomaria ciência, se é que ele tomaria ciência, né? Só perceberia, entre aspas, que havia mudança nessas posturas quando a bola já estivesse vindo na direção dele. E eu queria ver o que ia acontecer. Diogo, rebate o máximo que você puder. E aí o que eles verificaram? As bolas foram apresentadas de forma semi-randômica, ou seja, ora vinha a bola curva com listras, com aquela marcação adicional, com a estimulação suplementar, ora não. Não era uma sim, uma não. Era assim, semi-randomicamente, ia ser 10 de cada. Depois que eles foram verificar, avaliar a quantidade de bolas rebatidas corretamente, eles verificaram que houve uma certa sistematização ou um acertar mais as bolas marcadas. Então, olha que interessante, acertar mais as bolas marcadas sugere maior nível de controle antecedente exercido pela estimulação suplementar. Se eu acertei mais bolas marcadas e menos bolas não marcadas, a marcação, eu posso falar com certa confiança que a marcação exerceu influência sobre o comportamento. A marcação exerceu influência sobre o comportamento porque eu acertei mais. Então é assim que a gente fala. Então veja, olha aí, eu acabei de fazer o quê? Acabei de propor um procedimento, eles realizaram um procedimento onde, teoricamente, o que foi feito foi uma mudança no foco da atenção.
Eles conseguiram exercer, manipular uma questão ambiental para exercer controle sobre o comportamento a partir de uma mudança ambiental. Eu não precisei nem dizer pro cara, presta atenção, Diogo. Olha para a bola, Diogo. Perceba quando ela estiver girando, Diogo. Não precisei falar nada. Eu só precisei modificar uma coisa no estímulo. Então, normalmente, e aí já fica deixa para vocês. Se algum dia vocês forem se aventurar nessa questão da psicologia comportamental do esporte, começar a avaliar que está havendo problemas em manter o foco da atenção, guarda no coração, tatua no braço. Está havendo provavelmente algum problema de controle por estímulos antecedentes. Os estímulos antecedentes não estão exercendo controle sobre o comportamento, não estão servindo de ocasião, porque está havendo concorrência, provavelmente. Concorrência. Outros estímulos estão sendo apresentados concomitantemente ao mesmo tempo, e por algum motivo, esses estímulos estão exercendo mais influência. Esses estímulos que eu estou chamando de estímulos irrelevantes estão exercendo mais influência sobre os outros. O que a gente pode fazer? Na situação de treino, use estratégias que possam salientar, aumentar o controle por aqueles estímulos. E aí você ainda pode fazer o que Osborne e colaboradores fizeram no experimento deles. Porque a gente sabe que a gente não pode ir para uma competição com as bolas marcadas. Ué, Felipe, então o que adianta? Se eu não posso com as bolas marcadas, não adianta de nada, né? Só que olha que bonito que eles fizeram. Eles foram gradualmente retirando a marcação das bolas marcadas. Aí você fala assim, mas o que isso significa? Significa que o comportamento estava sob controle de um estímulo saliente. Se você vai fazer um fading desse estímulo, se você vai esvanecendo esse estímulo gradualmente, você pode fazer com que o comportamento fique sob controle da rotação especificamente, independente da marcação, que antes a marcação evidenciava a rotação. Mas agora, sem a marcação, como você fez um fading, você foi esvanecendo a marcação, o comportamento foi gradualmente ficando sob controle do que era mais relevante. É o que a gente faz quando a gente brinca de ensinar crianças a ler. A gente coloca a letrinha A com olhinhos, um sorriso, sou legal, vermelho, colorido, bonito, mas à medida que a gente vai ficando velho e chato, o que acontece com as nossas letrinhas? Os olhinhos vão esvanecendo, vão ficando menores, a cor vai ficando mais escura, e de repente a gente tem o nosso comportamento sob controle, não mais do sorriso da letrinha A, não mais do vermelho que estava na letrinha A, mas do formato da letrinha A, que é o relevante para a execução do comportamento esperado, que é o comportamento de ler a letra A. Tá? Então, o que a gente faz em termos de, uma das coisas que a gente faz em termos de controle de estímulos no contexto esportivo. Isso aí ajuda em quê? No controle desse tal de nervosismo, o excesso de nervosismo. Controlar os estímulos que exercem influência sobre o comportamento, diminui, aumenta a segurança, porque aumenta a quantidade de acertos. Gente, isso é uma coisa que Skinner já falava pra gente. Quando um comportamento entra em contato com reforço, a tendência é que ele aumente a sua frequência, aumente a força de controle, né, sobre aquele comportamento. Só que, por outro lado, se o comportamento não entra em contato com reforço, ou se acontece uma coisa que a gente chama de erro, se você erra e não entra em contato com reforço, isso pode significar um enfraquecimento da resposta. Então, o que a gente sabe no contexto esportivo é que o atleta, para ele ganhar confiança, é interessante você aumentar a quantidade de vezes que ele acerta na execução da atividade esportiva. O desempenho esportivo, ele precisa entrar em contato com o desempenho esportivo correto, com o acerto. Eu não estou falando agora do parabéns, Diogo, você acertou isso aí, rapaz, mandou bem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do lutador que quando ele dá um soco bem dado no saco de porrada, ele sente o encaixe da luva, o toque, a sensação tátil, escuta o barulho, aquele barulho satisfatório de uma porrada bem dada com força colocada.
da movimentação do corpo, do biofeedback, se você quiser, assim. Então, esse tipo de estímulos, eles também exercem influência sobre o seu comportamento, muito influência sobre o seu comportamento. É necessário você criar condições para que o cara tenha essa sensação proprioceptiva do movimento sendo realizado corretamente. Às vezes, uma das estratégias que é usada quando a pessoa está tendo esses efeitos do excesso de nervosismo é você usar a estratégia de freezing. Né? O que você faz? Durante a execução, você pede para ele fazer a execução, muitas vezes a gente filma e mostra para ele, na tela do computador, o que ele está fazendo. E passo a passo você vai dando instruções. Olha, esse aqui está correto, esse aqui está bacana, você vai reconhecendo, dando feedback daquilo que está sendo bem feito, mas você também vai corrigindo. Só que na hora de executar, que você está lá na posição, você fala assim, opa, para aí, fica desse jeito. Aí você vai até o treinador, vai lá até, e faz aquela correção necessária para ele sentir, em termos de propriocepção, ele entender qual é o movimento, qual é o ângulo, qual é a posição, onde deveria estar a mão. Eu treinava muito no taekwondo, de vez em quando, dependendo da minha posição, se eu estivesse muito errado, meu treinador, meu mestre, fazia isso. Ele falava, para aí um pouco. Não, fica assim. Não, volta para aquela posição que você estava. Como é que era? Vamos lá, faz de novo. Agora, fica parado. É assim. Aí ele ia lá com as mãos dele, pegava em mim e fazia a mudança necessária. Essa é a posição. Está percebendo? Agora vamos lá. Termina a execução e faz de novo com essa angulação. Isso aí é algo interessante e importante. O que a gente está fazendo mais uma vez? A gente está criando condição de estimulação. Estamos criando estímulos, nesse caso proprioceptivos, para executar o movimento. Bem, quando a gente está nervoso, a gente tem um consumo extra de energia. E quando a gente está nervoso, a gente acrescenta estímulos extras que não estavam presentes no treino. O que é consumo extra de energia? Gente, eu não sei se vocês já estiveram nervosos. Com certeza, já estiveram ansiosos, nervosos, faz qualquer coisa. Aquela vez, né? Eu e o Diogo, quando éramos mais novos, que a gente estava lá saindo, com aquela gatinha, e pensando assim, meu Deus, vai ser hoje, eu vou dar meu primeiro beijo. Como é que vai ser isso? Meu Deus do céu, e quando ela chegar assim, o que eu vou fazer? Eu era aquele cara, aquele rato de videogame, de computador, que quando eu fui pensar e me interessar em dar beijo em alguém, rapaz, eu suava frio, eu ficava ofegante, começava a palpitação no meu coração. Olha só, o que está acontecendo ali? Eu estou tendo um consumo extra de energia que no contexto esportivo faz uma falta danada. Se eu começo a ficar ofegante, preocupado, suar, coração bater mais forte, isso tem gasto energético. Essa energia poderia estar sendo direcionada para a habilidade esportiva. Vocês já viram que alguns atletas, antes de competições importantes, eles têm aquele momento de concentração, que tem a ver com relaxamento, que tem a ver com foco. Mas o que é isso, muitas vezes? Muitas vezes são as estratégias que eles usam para, dentre os efeitos, também fazer aquele sistema de economia de energia. Felipe, energia é uma coisa, energia... Não, energia não é uma coisa, mais uma vez. Em termos comportamentais, a gente está falando aí de manter o organismo pronto para agir. Em toda a sua plenitude, se assim você desejar. O desempenho ótimo, sendo que você não está cansado, não está havendo desgaste físico, no organismo, etc, etc. Seguindo aqui mais um pouquinho, preparo psicológico para competições, desenvolvendo e mantendo confiança. Isso é uma das coisas, falar aí, são 12 capítulos do Gary Martin, lá na consultoria em psicologia do esporte. O que a gente pode fazer quando a gente precisa pegar um atleta que não tem confiança? Que ele não tem, ele precisa desenvolver confiança, ou então ele precisa manter a confiança no esporte. Os atletas, eles devem ter um bom desempenho em simulações, eles devem se manter, eles devem saber como, veja bem, saber como se manter relaxados, eles devem reviver os melhores desempenhos. Eu vou ler aqui tudo e depois eu explico, não por um, mas no contexto geral, que a gente já está falando sobre isso. Os atletas devem se concentrar no que querem fazer e não no que não querem fazer. Os atletas devem se concentrar logo antes de
e durante competições em objetivos realistas a serem executados, ao invés de se preocupar com o resultado. Os atletas devem se concentrar em seus pontos fortes e não em suas limitações ou em seus erros. Os atletas devem preparar e cumprir um plano de competição e os atletas devem usar estratégias para neutralizar os pensamentos negativos. Gente, quando a gente fala de estratégias psicológicas ou comportamentais para confiança, tudo isso aqui que eu li foi usado por Gary Marsh de uma forma fantástica, salientando mais uma vez o controle de estímulos. Porque, veja, o atleta deve, por exemplo, reviver os melhores momentos. Numa competição importante, você pensa tudo. E às vezes você só não pensa aquilo que você deveria pensar ou deveria lembrar que sugere desempenho ótimo. Se eu quero acertar no alvo, é um tiro ao alvo, eu quero acertar no alvo, eu quero acertar um chute a gol, eu quero acertar um pênalti, eu vou lembrar de quando eu errei? Eu vou pensar de que, cara, esse chute pode fazer com que eu levante a taça, daqui a pouco eu posso estar levantando a taça, ou eu posso estar chorando, e se eu começar a chorar, era para você estar focado naquilo que é relevante para o desempenho, para o seu melhor desempenho. No máximo, a lembrança do momento que você fez uma ótima cobrança de pênalti. No momento que você acertou no alvo, daquele movimento que você fez quando você teve um desempenho ótimo. Então, ensinar como eles devem, saber como se manter relaxado, é outra estratégia que tem um pouquinho a ver com aquilo que vocês aprenderam lá sobre técnicas de relaxamento, aquelas estratégias de relaxamento gradativo de Jacobson, por exemplo, né, onde você tensiona grupos musculares gradativamente, usando um direcionamento, um autodirecionamento. Agora eu vou forçar, eu vou tensionar todo o meu antebraço direito, tensiona, segura e solta, e sinta o relaxamento. Agora vamos para o outro. O que a gente está fazendo? Não é sobre uma estratégia específica ou outra, mas é sobre você falar para o seu atleta que em alguns momentos ele precisa, na dúvida, no desespero, na ansiedade, no nervosismo, ele precisa ter um plano para tocar, uma condução para ser realizada de uma determinada maneira. Eu não tenho que inventar uma forma de me acalmar, eu já tenho que ir com uma pronta. Eu já tenho que ir com uma estratégia pronta. Então, esse tipo de coisa aí é algo que vale a pena ensinar para os atletas. Olha, você vai seguir um procedimento que é assim, assim, assim. Vamos treinar agora. Treino. Como vamos aprender a relaxar? Tá aí uma coisa que muitas vezes a gente não vê nos esportes. Não via, talvez agora seja mais presente. Mas o atleta, sabe como é que eu treino um atleta para uma competição importante? Vamos lá, eu quero que você chute. Que você chute esse saco de pancada, você vai fazer um monte de sparring, você vai fazer um monte de luta antes de ir para lá. Aí você ensina ele, ou treina ele em habilidades esportivas, e foca nisso, no desempenho dessas habilidades, um overtraining em cima disso, o cara chega exausto na competição, só que você esqueceu de dizer para ele, de ensinar ele como fazer um processo de relaxamento quando necessário. E aí, no final das contas, pode ser que sem isso, tudo vá para o saco. Ele só vai especificar uma última coisa aqui, objetivos realísticos. Tá em uma outra coisa que normalmente atrapalha muito o desempenho dos atletas e atrapalha a confiança. O atleta que foca em algo que não é realístico, não é realista. Quando eu estou no meio de uma competição, no início de uma competição, eu não tenho que focar em ganhar. Focar em ganhar, focar em vitória, eu sei que dependendo da quantidade de dinheiro, de patrocínio, da importância, é difícil não falar de vencer. A gente vai para vencer. A gente não está lá para competir para esporte. Estamos falando de esporte de alto rendimento, tá? Acho que até agora vocês estão pegando essa ideia, esporte de alto rendimento. Você não vai lá para participar, você vai lá para ganhar. Só que é importante, naquele contexto, trabalhar com o atleta na seguinte direção. Você não está indo lá para ganhar, você está indo lá para fazer o que você estava fazendo no treino. O que você estava fazendo no treino? Qual era o nosso objetivo no treino diário?
Era, por exemplo, uma luta. Eu quero dar 2 diretos de direita no primeiro... Não, 2 é pouco. Eu quero acertar 2 diretos de direita na cara do meu oponente no primeiro minuto. Isso é um objetivo realista. É um objetivo que descreve o comportamento. É um objetivo que fala em qual contexto no primeiro minuto. E aí, se você trabalhar em prol de seguir esse objetivo, isso parece muito mais propenso a produzir reforço do que você pensar, eu preciso vencer. Eu preciso vencer. O que isso me diz sobre vencer? Eu preciso vencer. Ou então, eu não posso perder. Aí ficou pior. Aí que desanda tudo. Porque se a gente foca em eu preciso vencer ou eu não posso perder, você até agora não falou sobre comportamento. Não falou o que precisa ser feito, em que momento deve ser feito. Então isso aí a gente faz com uma frequência alta, estratégias como autoconversação, definição de objetivos realísticos que descrevem relação de contingência, comportamento e estímulo antecedente. Preparo psicológico para competições, fatores que interferem com a concentração durante competições e como controlá-los. O problema e uma solução. O atleta se distrai facilmente. O que a gente faz com um atleta que se distrai facilmente? Em simulações, no treino, a gente cria condições que se assemelham mais à situação de competição com aqueles ditos estímulos distratores ou estímulos irrelevantes. Teve uma equipe no futebol, isso aconteceu no futebol, uma equipe que veio participar, não sei quando agora, veio participar de uma competição importante, né, uma seleção. Eles sabiam que naquele país que eles estavam, acho que foi aqui no Brasil mesmo, eles seriam alvo de uma torcida muito participativa, aquela torcida até agressiva. Já ouviram falar que a torcida é o 12º jogador, né, do campo, né? A torcida, ela empurra o time, a torcida, ela marca gol, a torcida, né? Sabe quando a torcida começa, olé, meu irmão, aí o trem desandou os que estão tomando olé, viu? E a galera que tá dando olé anima. Ixi, aí que o trem fica confortável. Pois é. Essa seleção, ela sabia que teria uma torcida competente do time adversário. Então, sabe o que eles fizeram na situação de treino? Eles contrataram, veja bem, eles pagaram no treino para pessoas ficarem na arquibancada gritando, vaiando, enquanto eles estavam treinando. Por quê? Ora, porque eles estavam simulando as condições irrelevantes da competição para que durante o treino o comportamento parasse de ficar sob controle daquilo, se tornasse um estímulo irrelevante, por familiaridade. Vocês lembram da palavra habituação? Lá em Princípios Comportamentais Básicos, um estímulo que é apresentado recorrentemente, várias vezes, você pode ter efeitos de habituação desse estímulo, que significa que esse estímulo vai parar de exercer controle sobre o seu comportamento. Você às vezes está num ambiente que tem ali o barulho de um ar-condicionado. Você fica por tanto tempo nesse ambiente, ouvindo o professor falar, alguém falar alguma coisa, que você esquece que aquele ar-condicionado está ali barulhando. Mas não é que você esquece. Houve a tal da habituação. É o que eles estavam fazendo. O atleta sente paralisia por análise. O que é paralisia por análise? Caramba, lascou. Se eu errar esse pênalti, eu coloco toda a minha equipe em uma situação de risco, de perder. Então eu preciso ver onde é que eu vou bater. Mas esse goleiro já pegou 2 pênaltis, cara. Então o que eu vou fazer? Se eu bater ali, a galera tá batendo ali, só que a galera tá batendo ali e tá errando, ele tá pegando. Se eu bater ali de novo, é capaz dele pegar. Mas e se ele já sabe que eu não vou bater ali porque ele tá pegando ali? Então olha esse nível de complexidade de análise, você começa a de repente se travar. De tanto que você pensa, você começa a travar. Use 1 ou 2 palavras de ânimo e limite os pensamentos técnicos. Você sabe o que você faz nessa hora? Para de analisar. Foco. Use palavras que sirvam de deixa para você chegar e bater o seu pênalti. Vamos lá. Aproxime-se. Mire. Chute. Escolha um lado e chute. Quero que alguns estímulos específicos exerçam controle sobre o comportamento.
Acabou. Assim a gente sai desse contexto de paralisia. O atleta está muito ansioso ou excessivamente nervoso. Ensine ele a relaxar. O atleta tende a pensar muito adiante. Use uma autoconversação para se concentrar no aqui e no agora. E ou ter uma rotina pré-execução bem treinada. Então o atleta fica pensando muito lá na frente, o que ele vai fazer, etc. Ensina ele a fazer uma autoconversação que jogue ele para agora. O que está acontecendo agora? O que eu preciso fazer agora? Qual o próximo passo? Eu lembro que eu preciso fazer tal coisa. Eu acabei de chegar na competição. Cheguei na competição, eu preciso botar meu kimono. Para eu botar meu kimono, eu preciso encontrar aqui o vestiário. Onde é o vestiário? O vestiário, eu acho que eu vou perguntar para alguém. Encontrei o vestiário, vou lá, vou trocar o meu kimono, vou começar a guardar minha roupa. É importante deixar todo o meu material organizado. O que eu estou fazendo? Eu estou chamando a atenção dele para aquilo que está acontecendo na hora. É diferente do cara que está trocando o kimono pensando, eu não posso perder, cara, toda a minha vida esportiva depende dessa competição. E você está fazendo tudo no automático. Não podemos deixar o cara, não podemos perder o cara para elucubrações e devaneios em relação ao resultado. Ele nem começou a competir. Aqui agora, no momento. E preocupar-se com eventos passados. Sabe aqueles lutadores? Ou qualquer atleta que já foi um atleta que passou pela triste e frustrante situação da lesão. O que a lesão faz? A lesão deixa uma marca, deixa uma ferida, deixa uma cicatriz, não é assim? Ou melhor dizendo, a lesão, ela acaba sendo uma história, um fato histórico que exerce grande controle sobre o seu comportamento, dado a aversividade que esse estímulo teve sobre o seu comportamento, exercendo controle do tipo, iniciando respostas emocionais, fazendo você lembrar ou criando contexto para evocação de comportamento do tipo, eu não posso mais fazer isso, tenho que evitar aquele movimento. Anderson Silva, você lembra do Anderson Silva? Naquela fatídica competição onde ele vai chutar, onde ele vai dar um low kick, né, um chute baixo, e aí ele chuta e quando ele volta a perna para trás, ele volta para a base, quebrou a canela no meio. Então quer dizer, você acha que depois disso, um low kick sairia facilmente? O que está faltando? Mas em função dessa experiência histórica, com essa estimulação aversiva que levou tempo até cicatrizar, o que a gente precisa fazer agora, mais uma vez, é essa tal estratégia de autoconversação que ela é treinável. Eu não estou falando assim, eu não falo assim, Diogo, você vai para a competição, então vamos fazer o seguinte, Diogo, começa a conversar com você mesmo, tá bom? Tchau. Se cuida. Não. Você ensina o cara a conversar com ele mesmo em cima do assunto relevante. Não é livre. Nada disso aqui é livre, é tudo pré-programado, é tudo definido com antecedência, é tudo de caso pensado. E aí tem o famoso plano de competição. Esse plano de competição ele nada mais é do que isso que eu estou falando, é você planejar previamente, durante e após tudo aquilo que você vai fazer. Tudo aquilo que você vai fazer antes de uma competição, nas vésperas da competição, durante a competição e pós-competição. Isso diminui muito estresse, ansiedade, nervosismo, porque você não chega lá e vai descobrir. Você vai chegar lá e vai fazer o que você foi programado para fazer, o que você foi treinado para fazer, sem mais nem menos. Então, isso aí é diferente de você, e nós temos uma cultura brasileira, até hoje essa cultura brasileira é muito forte. Nós não formamos atletas. Nós não formamos competidores, nós não formamos atletas profissionais. O que nós formamos são heróis. E aí onde a coisa desanda, muitas vezes. Né? A coisa desanda muitas vezes, porque eu acho que, se eu não me engano, quem falava sobre isso era Kátia Rubio. Kátia Rubio é uma grande psicóloga do esporte, aqui brasileira, que ela falava o seguinte, acho que uma das obras dela, ela falava algo sobre o atleta brasileiro é um herói. Só que ele é um herói no sentido simbólico, metaforicamente falando, ele é um herói que tem todo o peso que um herói normalmente tem. Alguém chega para o super-homem e fala assim, super-homem, você vai fazer isso e isso para salvar o dia, tá bom? Você precisa primeiro começar assim, depois começar assado, foca nesse objetivo. Não,
O super-homem chega lá numa situação, um problema, e dá seus pulos, dá seus jeitos, vai na raça. Já viram que a gente fala isso muito sobre o jogador de futebol brasileiro? Raçudo, né? Ele é, olha só, olha o tanto que ele joga com raça. O jogador de futebol brasileiro também é moleque, não é assim? Olha que futebol bonito, que futebol fluido, que futebol moleque. E aí nós estamos em desvantagem. Não é tentando cercear ou diminuir a espontaneidade que acontece durante o esporte, mas é talvez, dependendo do excesso de nervosismo, da tensão, ajudar o nosso atleta a trabalhar com isso, a manejar isso, não deixando ele 100% livre e confiando completamente na competência dele. Confiar no sentido de, entenda bem, confiar no sentido de deixar tudo nas costas dele. Olha, eu botei você para correr, eu botei você para jogar futebol, eu botei você para fazer exercício na academia, eu botei você para dormir, para comer, eu dei instruções sobre algumas coisas, mas agora se vira. Se está no campo, vai, só vai, faz o gol, dá seu jeito, dá seus pulos, cara. Não, é aí onde de repente a gente falha na formação do nosso atleta profissional e começa a desejar um herói. O herói que é acima, que diante de qualquer dificuldade, ele vai dar seu jeito. Não é isso que a gente quer quando a gente trabalha com esporte profissional de alto rendimento, tá? Bem, reconhece e modifica o pensamento negativo, isso aqui é chover no molhado, baseado no que estamos falando. Estruture o seu ambiente para deixar os pensamentos úteis, isso aqui também é chover no molhado de acordo com o que estamos falando. Estamos falando muitas vezes de você usar na competição, se houver abertura para, os mesmos estímulos que serviram de contexto do treino para emissão de comportamento. Você já viu um comportamento supersticioso em atleta? Aquele atleta que sempre tem que usar, ele é metódico, aquele atleta que ele usa toda uma ritualística para fazer algo. Você vê muito isso em jogador de golfe. Jogador de golfe, ele usa algumas peças de vestuário específicas, não porque elas são úteis, porque para eles tem um meu lencinho azul, finge, tá? Eu não posso ficar sem minha cuequinha de bolinha amarelinha, ela é minha cueca da sorte. Eu não posso, quando eu for dar uma atacada, eu preciso fazer aquele mesmo movimento, aquela mesma ritualística, todas as vezes. Por quê? Porque a atacada fica melhor? Não, porque fica melhor sim, mas fica melhor não porque ela é mágica. Fica melhor porque você começa um encadeamento de respostas. Veja, você inicia uma cadeia de respostas que, por meio de treinamento contínuo, seguido, que resultou em reforçamento do treino, esse encadeamento de respostas ele foi fortalecido. Então, uma resposta serve de contexto, produz estímulos que servem de contexto para a próxima resposta e, por sua vez, também produz estímulos que servem de contexto para a próxima resposta. Esse encadeamento está tão fortalecido que tem de execução perfeita, tem de execução ótima. Então, nós não estamos falando de um comportamento supersticioso ou de ritualísticas desnecessariamente, mas estamos falando de você estruturar o seu ambiente para essas deixas que são relevantes na execução do comportamento. Tem muitos esportes que você não pode fazer, muitos esportes, quase todos, na verdade, você não pode trazer coisas para o esporte. Lembra do cara que eu falei do tiro, que ele não veio com aparelhagem para mirar? Esse é um esporte diferente, você pode levar para você se sentir mais confortável. Sabe o que ele fez? Ele não mostrou que ele era um cara fantástico. O que ele fez foi, ele provavelmente treinou, executou, ele encadeou respostas de forma a fortalecer aquele padrão comportamental encadeado, não usando aquela aparelhagem toda. Se ele colocasse, mesmo que a aparelhagem sugerisse melhora de desempenho, por falta de familiaridade no encadeamento de respostas, aquilo mais atrapalharia do que ajudaria. Então, perceba, talvez se o nosso atleta, vamos pegar esse tiro, se ele vai usar aqueles óculos especiais, tal, numa competição, lembre-se bem, ele precisa, no treino, usar isso sempre. Se ele vai querer usar isso na competição, ele usar no treino, não tem treino sem isso.
Não tem treino sem isso. Recentemente eu estava dando instruções, dicas, para uma aluna minha, boxeadora. Essa aluna, ela estava entrando no boxe amador e ia para uma competição oficial. E aí, essa competição, ela estava meio nervosa e ela queria algumas dicas. Eu precisei conversar com ela sobre, mas primeiro deixa eu entender como é que você está treinando, como é que você vai chegar lá, o que você vai fazer, sabe? Fui conversando com ela. E ela me disse uma coisa que eu falei para ela, desse jeito, o treino vai errado. Ela falou assim, eu tô treinando com uma sapatilha específica, mas eu vou chegar lá e eu vou ter que usar outra sapatilha, e eu tô treinando com luvas específicas, eu vou ter que chegar e eu vou ter que usar outras luvas. Eu falei, ué, não, peraí. Você vai usar outros apetrechos que mudam o seu desempenho na competição? Não faça isso. Se você puder usar aquilo que você está usando nos seus treinos, use. Porque a sapatilha é diferente, ela pode limitar ou atrapalhar a sua movimentação. A luva é diferente, ela pode também, o peso da luva, etc., atrapalhar a emissão dos seus golpes. Aí você fala, sério, é mesmo, Felipe? Na época que eu lutava no Taekwondo, a gente tinha um costume. A gente tinha 2 kimonos. A gente chama de dobo, que é o kimono, né? A gente tem 2 dobôs. O dobô do treino, que é o surrado, feio, fedido. E tem o dobô da competição, que é o bonito, que é aquele branquinho, aquela coisa esbelta. O problema, cara, é que quando você vai com um dobô 0 bala, ele é duro, ele limita. Lembra que ele trabalha com chute? Ele limita, às vezes, o alcance do seu chute. Aí tu vai com um trem desse que tem um desempenho ótimo, bicho. Então entenda, essa parte de controle de estímulos e saber com o que você está mexendo é extremamente relevante. Respiração controlada, centralização, não vou mexer muito nisso. Eu acho que estratégias de relaxamento, controle de respiração, não existe uma específica. Você tem que escolher uma que se adeque, que o teu atleta se sinta confortável, que você domine e use. Manutenção do senso de humor, né, o bom humor. Isso aí também tem a ver com estratégias de relaxamento. É interessante dependendo do esporte. Tem esporte que não dá pra ficar brincando, relaxado demais. Tem esporte que demanda atenção. Sabe a coisa as lutas mesmo? Cara, na luta, eu falo muito isso pros lutadores que eu acompanhei e ainda acompanho. Você tem que chegar num cara de mal, ou com os amigos. Você não vai entrar no octógono, no ringue, no tatame. Você não vai chegar assim, ai, amigos! Vamos fazer aqui um negócio legal, campeão. E aí, eu sei que tem atletas e atletas, tá? Mas campeão, vai ver o perfil dos campeões. O cara que defendeu o cinturão, o cara que chegou no ápice. Ele chega, é mal encarado mesmo, é aquela tensão do tipo assim, eu vou te matar. Pô, Felipe, veja bem, é uma característica desse esporte. Você não vai lá para competir, você vai lá para machucar. Você vai lá para fazer o quê? Você vai lá para, se tudo der certo, você não quer ganhar nos pontos numa competição de luta. Você quer dar KO, você quer dar nocaute, você quer nocautear o cara. Você vai lá tentando, não, olha, cuidado, eu não quero te machucar, não quero. Eu vou. Porque eu tenho um golpe pesado aqui. Meu direto de direita, quando pega, meu irmão, é assim que a gente vai. Então, essa questão de relaxamento, liberar atenção, avalia sempre em qual esporte você está atuando e se faz sentido, tá? Tem alguns que não fazem muito sentido, dependendo da estratégia que você usa. Então, mais uma técnica de relaxamento, algumas instruções para gravar técnicas de relaxamento. São 11h36. Você acha que ainda vale a pena começar aqui lá, falar um pouquinho sobre consultoria? Ou a gente abre para perguntas e fica por aqui mesmo? O que vocês acham? Felipe, eu acho que, como é você que sabe o que você vai falar, eu acho que você é o melhor indicado para decidir isso, se a gente abre para perguntas agora, isso aí, você que vê.
Bem, minha sugestão, como eu já tinha deixado livre desde antes, né? Já tinha deixado livre desde antes, eu acho que eu vou seguir aqui em como montar uma proposta de consultoria, me apegando a aspectos que são interessantes. Inclusive, como professor e malandrinho, isso aqui já fiz de deverzinho de casa para vocês. Quem quiser praticar, monta uma proposta de consultoria. Você não precisa, né, de fato vender isso, mas monta uma proposta de consultoria, porque esse é o trabalho do psicólogo do esporte, um dos trabalhos. É montar uma proposta de consultoria. Você vai vender um serviço. Mas como é que a gente vende um serviço de consultoria? Eu chego lá e falo, eis-me aqui, ó treinador. O que eu posso fazer? Opa! Ele vai falar, volta para sua casa. Então, eu vou basicamente mostrar um pouquinho aqui do approach, do que é a proposta de consultoria, os principais componentes, e vocês perguntam alguma coisa que vocês acharem interessante. Mas, basicamente, isso aqui eu vou fazer alguns saltos, tá? Sobre motivos para falar sobre consultoria em psicologia do esporte. São vários, nós temos conhecimento específico para ajudar no melhor desempenho. O contexto para consultoria em psicologia do esporte. Esse aqui é interessante. Esse aqui é o seguinte, o contexto, existe demanda no esporte, pela consultoria em psicologia do esporte. Só que, como a gente já tinha dito, muitas pessoas envolvidas com o esporte ainda não têm clareza de o que a gente tem para ofertar. Então a gente tem que dar meio que uma de intrometido, uma de meio chegando, eu vou chegar chegando, eu vou chegar oferecendo, vou chegar vendo, vou chegar participando, já vou chegar não esperando que eles me peçam alguma coisa. Eu vou chegar já ofertando baseado na necessidade que eu identifiquei neles. Eles têm uma necessidade, mas eles não sabem que eu ainda posso atender a necessidade deles. Então é importante que na proposta, no contexto de consultoria de psicologia do esporte, você desenvolva habilidades diagnósticas. Diagnósticas no sentido de avaliar o que você pode oferecer naquele contexto que os seus atletas estão inseridos. E aí você precisa ter algumas características. Você precisa ter criatividade e perspicácia, no sentido de criatividade, como eu disse, ninguém vai te dizer o que eles querem de psicólogo do esporte. Você que tem que se adequar e, obviamente, conhecer um pouco do esporte que você se propõe a mexer. Se você vai estudar, se você vai mexer com futebol, estuda futebol, cara. Entenda as regras, não precisa jogar, mas entenda as regras. Entenda como é que o esporte funciona, a dinâmica. Entenda os trejeitos de fala. Dá uma olhadinha ali, uma olhadinha, não uma olhadinha qualquer, mas uma olhadinha sobre o quão importante é esse esporte, quanto dinheiro ele movimenta no país, etc, etc. E muito esforço e persistência para quem tem interesse na área, porque é uma área, como eu já disse, uma área que ela ainda tem, em vários momentos, uma aparição muito incipiente no Brasil. O objetivo, a gente já falou, que é influenciar o comportamento de atletas e treinadores, as qualificações, nesse caso, na nossa consultoria em psicologia comportamental do esporte, a qualificação mais básica é você ter um embasamento sólido em princípios comportamentais. E aí, veja, antes de mais nada, parece meio óbvio, é psicologia comportamental do esporte, a gente tem que saber sobre análise do comportamento, não é verdade? Sim, mas calma, presta atenção. Saber sobre análise do comportamento não significa saber reforço é um estímulo consequente que, deixa eu ver, que aumenta a frequência do comportamento. Não é sobre isso. Embasamento sólido. Sim. Licença, desculpa te interromper, mas acho que você queria estar compartilhando no segundo slide, só que ficou no último slide da primeira apresentação. Acho que você vai ter que tirar e colocar de novo. Agora está aparecendo? Ainda não. Ainda não? Vocês já viram que a minha cutis aqui é de novinho, mas a minha familiaridade com tecnologia é de gente velha, né? Deixa eu aqui pegar aqui. Share. Foi? Agora foi. Beleza. Então, tá no segundo slide agora, né? Motivos para falar sobre consultoria de psicologia do esporte, né? Contexto para a consultoria, objetivo, estávamos falando disso, qualificações, embasamento sólido em princípios comportamentais. Gente, não dá para falar sobre
consultoria em psicologia do esporte se a gente não consegue pegar todos os conceitos de análise do comportamento e não consegue transpô-los para dentro do nosso meio aplicado. Se eu não consigo ver reforço, controle de estímulos naquele contexto esportivo, o treino desanda. Então, assim, não adianta você chegar e falar, eu gosto de análise do comportamento, eu gosto de esporte. Eu acho que eu vou me propor a trabalhar com psicologia comportamental do esporte. Você consegue ver, antever ou imaginar estratégias onde você manipula reforço, manipula estímulos antecedentes para exercer influência sobre o controle dos atletas? O que é no basquete estímulo antecedente? O que é no futebol, no futsal, estímulo consequente? O que você vai entender como esquemas de reforçamento intermitente quando você fala de natação? Então é isso que eu estou falando quando eu falo de embasamento sólido em princípios do comportamento. É você conseguir usar os princípios do comportamento independente do contexto. É você ver comportamentalismo, estímulos e respostas naquele ambiente que você está. Obviamente, conhecimento sobre o campo da psicologia do esporte é necessário e a aplicação de princípios comportamentais em ambientes esportivos. Quando eu falo de conhecimento sobre o campo da psicologia do esporte, lembre-se, eu estou falando de quê? Estou falando de você ter contato com a literatura e você ver, caramba, o Gary Martin, por exemplo, ele ensinou a autoconversação. Ele deu dicas de como montar um roteiro para autoconversação em bailarinas. Uai, eu estou indo mexer com dança. Então, acho que eu posso usar, assim, adaptar um pouquinho do que Gary Martin já fez. Eu não preciso reinventar a roda, galera. Eu não preciso reinventar a roda. O que eu posso fazer, basicamente, é pegar aquilo que já foi feito e adaptar no contexto que eu tenho. Mas, para isso, eu preciso de alguma familiaridade e conhecimento da área da psicologia do esporte. Essas qualificações aqui eu vou pular. Isso aqui não é interessante para vocês. A preparação preliminar, né? Isso aqui vai ser relevante a gente comentar. Vocês que são jovens, sadios, bonitas, eu recomendo muito que vocês comecem a entrar nessa área da psicologia do esporte fazendo aquele bom e velho trabalho voluntário. Se você já tem amigos atletas, se você já tem ali na sua federal, na sua faculdade, na sua universidade, um time da faculdade, um time da universidade, e você gosta de assistir os jogos, vai lá. Fica lá um pouco, assiste, toma nota, filma, grava. Começa a criar familiaridade com o esporte, com os atletas, trocar uma ideia, oferte algumas sacadas, converse sobre alguns desempenhos e vai participando e vai ingressando nisso. É assim que a gente começa. A menos que você seja alguém conhecido na área da psicologia do esporte, ninguém vai te chamar, vai falar assim, olha, Ana Clara, vem trabalhar comigo aqui, ó, você vai ser meu psicólogo do esporte, não é assim. Então, a Ana Clara já tem que ir se inserindo e entrando aí de intrometidinha, mas meio que por meio do trabalho voluntário. Com jovens psicólogos, normalmente é assim. E sempre manter contato com atletas, treinadores ou pais dos atletas. A gente esquece que não adianta, a Ana Clara, digamos que a Ana Clara seja uma garota extremamente participativa no treinamento, nas competições de um time. Só que ela não vai lá e não conversa com ninguém. Não adianta de nada. Então isso também são coisas que parecem meio óbvias, mas, gente, não são óbvias no momento que a gente erra. Então, eu não entendo, não sei mais o que fazer. Você já trocou ideia com o atleta? Você já se apresentou formalmente? Você já falou dos seus interesses? Você já perguntou se falou alguma coisa e tal, eu digo? Não. Então. E aí é importante que a gente saiba descrever os serviços e as intervenções com linguagem acessível. Quando a gente chega lá nesses atletas, quando a gente fala de descrever esse serviço, a gente está falando o seguinte, você está falando, olha, eu trabalho com psicologia do esporte. Psicologia do esporte funciona naquela vertente de melhorar desempenho naquilo que está, às vezes, pegando em competições. Eu vi aí, baseado nas últimas competições, que o teu desempenho ficou um pouquinho aquém do que você estava mostrando nos treinos. Me chamou a atenção o tempo que você teve na competição, o tempo que você teve em tal treino, e eu acho que a gente pode
tem condições de levar esse tempo melhor para a competição. Se, aí a gente vai descrevendo coisas que dá para fazer. Não é só botar para correr mais. Mas e se a gente começar a treinar com pessoas assistindo? Você parece que sempre fica meio sem jeito, meio ansiosa, estressada, se sentindo pressionada, quando teus pais estão na competição. E teus pais só vão na competição, eles nunca vão no treino. Você tem tanta necessidade de produzir orgulho e bons resultados que parece que isso vem atrapalhando. E se a gente levar os seus pais para o treino? Olha que sacada psicológica, aparentemente simples, manipulação comportamental simples, aonde você leva o teu pai, que é um entusiasta do esporte, para os treinos, ele acompanha alguns treinos, de repente na competição ele deixa de ser um estímulo relevante no controle do seu comportamento, fazendo com que o seu comportamento fique aquém. Então são coisas que a gente precisa começar a aprender a descrever, e sempre, lembrando, em linguagem acessível. Quando a gente vai começar a preparar essa descrição dos nossos serviços, nós temos que lembrar que a clientela tem demanda. Então, a gente sabe essa coisa que eu falei? Vai lá, observa, toma nota. Começa o processo diagnóstico de levantar necessidades. Não é necessariamente, você não faz só por entrevista. O que você quer que eu melhore o seu desempenho? Não. Você tem ali competência, lembra que tinha que ter afinidade com o esporte? Pois bem, a afinidade com o esporte demanda que você conheça o esporte, sabendo se o desempenho está bom, não está bom, está médio. É um 8, é um 9, é um 10, é um 13, é um 4, é um 5. Você precisa saber identificar isso e você precisa ter conhecimento do esporte também, de quem são os atletas de ponta, para que você comece a aproximar o seu atleta daqueles atletas que têm desempenho ótimo. Então, olha o que você precisa saber para poder descrever o seu serviço, para poder descrever como você pode ajudar, identificar a demanda do cliente, mas identificar baseado no esporte o que é excelente e o que não é. Não consiste só em observar o comportamento dele, mas em conhecer dentro do ambiente esportivo o que é muito e o que é pouco. Recentemente teve uma discussão legal, é uma discussão legal no sentido de curiosa para a gente, tá? Aquela discussão do tipo assim, será que atletas trans, como é que a gente deve lidar com atletas trans que entram em competições? Acho que teve, recentemente, faz um tempo. Teve no ano passado, se eu não me engano. Não sei se foi no semestre passado ou no semestre anterior, mas teve uma competição de levantamento de peso. Levantamento de peso. E aí um atleta trans foi para uma competição feminina. Essa atleta trans, ela tirou o primeiro lugar, ela ficou no primeiro lugar. Só que a diferença dela para a segunda colocada, de quantidade de peso que ela levantou a mais, foi de 200 quilos, se eu não me engano. E vocês podem imaginar que isso deixou as outras atletas insatisfeitas, incomodadas, etc. Por quê, Felipe? Porque aquela questão preconceituosa de que na verdade é um corpo de homem, não sei o que, não é só por isso, mas é por isso também. Mas um dos fatos que talvez pegou foi o seguinte: dentro do que conhecemos do esporte na categoria feminina, ela destoou muito. Não tinha parâmetro de comparação para que isso virasse uma competição. Isso não foi uma competição, no sentido de que é como se você pegasse uma criança competindo com um adulto, no sentido de que ficou muito discrepante. Então, quando você sabe como está o estado da arte, por assim dizer, do esporte, quais são os recordes mundiais, como está o desempenho médio da galera que está no profissional, como está o desempenho da galera que está ali dominando a prova, você consegue ter ali uma noção mais clara em cima do que você deve ou não trabalhar. Um outro grande exemplo é Michael Phelps. Vocês lembram de Michael Phelps? O maior medalhista de todos os tempos nas Olimpíadas? E de todos os esportes. O que Michael Phelps fez? Michael Phelps, ele só ganhou uma quantidade absurda de medalhas. Nem lembro de mais quantas medalhas ele ganhou. Ganhou mais de 20 medalhas em competições olímpicas. Só que veja, por que ninguém reclamava? Porque ele era um homem competindo com homens. Não é só sobre isso, mas é também em cima dos parâmetros de comparação. Os outros competidores, por mais que às vezes ele abrisse grandes vantagens, ele não ganhava todas,
Ele ganhava muito, ele ganhava todas. Ele era especialista em algumas provas, em outras, ele estava com um desempenho mais ali equiparável. Então, conhecer isso para saber com o que a gente vai lidar, o que a gente vai treinar é importante. Para que possamos desenvolver o quê? Objetivos realistas. E aí, nós temos aí, preparando uma descrição do seu serviço, você identifica as áreas de problema para os seus clientes, para os seus atletas que são seus clientes, né? Se você vai oferecer um serviço, oferece uma coisa parecida com redução de ansiedade e estresse, aproveitamento do treino, uso eficaz do tempo, controle da raiva, autocontrole, antecipação de concentração, lidar com vitórias e derrotas. Tudo isso são propostas de serviço. Você vai descrever bonitinho o que você vai fazer a partir disso. Em termos comportamentais, em termos mais operacionais. Porém, lembra, para o seu atleta, você precisa colocar de uma forma que ele entenda. Você não está vendendo behaviorista, você está vendendo resultado. Você precisa de um plano de marketing. Felipe, plano de marketing, sério mesmo? Claro, como é que você vai chegar lá? Você precisa ter uma apresentação física, um investimento em indumentária compatível, consultor a gente espera de um consultor postura. Parece meio óbvio, mas não é. Nós, que somos professores universitários, às vezes a gente está num ambiente acadêmico que nos permite ser um pouquinho menos formais, né? Estou aqui com essa blusa linda aqui, ó. Só que eu não estou sendo avaliado pela minha vestimenta. Eu estou aqui acompanhando vocês a partir do conhecimento que eu estou compartilhando conhecimento com vocês e vocês estão se apropriando desse conhecimento. Lá no processo de consultoria, quando eu tenho que vender um serviço de consultoria, primeiro eu vendo a minha imagem, primeiro eu vendo a confiança em cima daquela pessoa que eu me apresento. Eu sou um vendedor, de certa maneira, ali, naquele momento, tá? Então lembre-se disso. Não é, não, mas eu sou psicólogo, eu posso ser mais good vibes. Não pode. Nesse campo não pode. Você não tem nenhum resultado para apresentar ainda. Então você tem que apresentar confiança. Defina um horário, você popular, a gente não vai pensar em horários agora, mas pense também em fazer trabalhos de graça, que é o que vocês novinhos fazem no início da vida. Comece a trabalhar de graça. O interessante é que seja sobre a orientação de algum professor. Agora começou eu estava me estudando aqui com sertanejos da vida. Mas aí, estabelecimento de credibilidade e apoio, até aí tudo bem, formalizando a consultoria. Você vai, para desenvolver essa proposta de consultoria, você precisa ter um contrato, tá? Um contrato de consultoria. Façam, confeccione esse contrato. Vocês precisam formalizar um contrato onde você deixa escrito quais são as competências do consultor, o que você espera fazer, até onde você mexe, até onde você não mexe, quantos encontros, quais são os comportamentos que você espera trabalhar, com quem você espera trabalhar, é com o atleta, é com o treinador, é com os dois. Quanto tempo de consultoria, tá? Quanto tempo, que eu quero dizer assim, em cada encontro, vamos ficar juntos 1 hora, 2 horas. Adapte, seja flexível para você trabalhar no horário do atleta. Então, assim, se não atrapalhar o treinador ou o treinamento, vai lá. Se for mais conveniente para vocês, vai lá. Mas se o treinador precisa daquele tempo, adapte-se para você fazer o seu trabalho de consultoria em outro momento. Porque o seu trabalho de consultoria, ele não é a mesma coisa do treinamento físico e esportivo do atleta. É um outro treinamento que está sendo acrescido, acrescentado. Tá bom? E você precisa também trabalhar com a ideia de monitoração da satisfação do seu consumidor. Monitoração da satisfação basicamente é você ter alguma medida, e é medida objetiva. Medida objetiva, análise de comportamento faz isso tudo. Medida objetiva de melhora comportamental, gráfico, registro cumulativo. Você precisa saber de onde você está partindo com a sua linha de base, como é que está o desempenho hoje, deixar isso registrado, começar a fazer o seu trabalho de consultoria, que são os seus treinos comportamentais em habilidades esportivas. Quando você faz esses treinos comportamentais e habilidades esportivas, você precisa deixar registrado também, na mesma medida, se ele aumentou, diminuiu, acertou, errou, se está na mesma, para lá na frente, você poder mostrar para o seu atleta, para o treinador, olha aqui, ó, como é que estava o nível de acerto.
foi melhorando, teve dia que ficou estagnado, teve dia que piorou um pouquinho, mas em termos gerais, comparado com quando começamos, tem melhorado. Hoje ele acerta 50% a mais. Porra! Mas isso você só pode falar a partir de quê? A partir de registro cumulativo. Não se monta proposta de consultoria em psicologia do esporte sem proposta, sem formulário de registro de resultados. Lembrando que só faz sentido em comparação com alguma linha de base. Tem que o diagnosticado, levantar inicialmente as necessidades, é você confeccionar, estabelecer uma linha de base. Elabora o seu próprio formulário de registro, porque você vai ter que adaptar as necessidades do seu cliente, vai ter que adaptar as necessidades do esporte. Mantenha esse registro contínuo, faça a seleção dos tratamentos, os tratamentos que você espera estabelecer. Aqui eu coloquei alguns, depois eu posso disponibilizar para vocês, algumas formas de intervir, algumas coisas que você pode ofertar, que é o estabelecimento de metas, a prática encoberta, exercício de imaginação, a autofala, trabalhar com regras e ofertas das regras sobre o próprio comportamento, o relaxamento. E outras técnicas a serem consideradas também podem participar desse rol de apresentação de uma proposta de consultoria. Então, numa proposta de consultoria, você tem os serviços, como se fosse um cardápio, né? Você tem a sua postura, tem os serviços, em cima de diagnósticos e avaliações que você fez anteriormente. Naquele contrato, você define qual é o serviço que você espera prestar, baseado naquela necessidade, por quanto tempo, quantos encontros. E aí o trabalho começa depois que vocês firmam um contrato. Depois que vocês firmam ali vocês estabelecem firma de vou começar a trabalhar assim, assim, assado, tantos encontros, vendo, por exemplo, a autofala. Vou ensinar o cara a fazer uso das autofalas para melhorar o desempenho desta, e veja bem, desta habilidade. Nunca entre num processo de consultoria em psicologia do esporte falando assim, vamos melhorar o desempenho do atleta. Tá bom. Qual? Quando? De que jeito? Para onde? No treino, na competição? É diminuir tempo? É aumentar acerto? Acerto de quê? Eu quero que o meu lutador acerte o quê? Mais chute? É de direita? É de esquerda? É de soco? O quê? É esquiva? É contra-ataque? Então isso tem que estar bem definido. Gente, aqui eu encerro a minha fala. Desculpa, eu acho que eu me estendi muito. Não sei se eu não consegui dar espaço para vocês falarem, tinha muita coisa. Mas eu acho que o que eu falei nesse caso aqui, o nível de detalhamento, para mim, foi pertinente para poder deixar claro o que eu queria compartilhar com vocês. Não estendeu nada não, Felipe, tá ótimo. Ó, se eu pensar bem, sabadão, você tem 15, 14 de audiência aí, não? Tá excelente. Não, que muito legal. Tá excelente, né? Assim, você estava falando de muitas coisas aí que são muito interessantes, né? O pessoal que participa das jornadas, eles têm uma característica, assim, que são alunos iniciantes, Felipe, sabe? Então, eles estão ainda, assim, começando a descobrir a análise do comportamento, né? E aí, você estava falando lá daquelas estratégias para que ocorra o desempenho por excelência, né, na situação que deve ocorrer. E assim, eu estava pensando aqui, pensando, que quando a gente vai, independente da área do esporte, descrevendo esses princípios e como eles são usados, é comum que os alunos pensem que uma vez que o comportamento aconteceu, pronto, não tem mais trabalho a fazer, né? O comportamento está lá já e agora passa para outro, sei lá. A dificuldade é justamente a manutenção do comportamento por excelência. Não só a ocorrência dele, é a manutenção, né? E tanto que eu lembrei agora, você falando aqui, estava falando, eu lembrei daquela cena do Roberto Baggio na final
da Copa do Mundo. Ué, um atleta de excelência. E vai bater um pênalti, né? Eu tô falando, não sei se você viu, mas a maioria dos alunos que estão aqui acho que nem sabe que isso existiu, né? Talvez. Mas o cara era atleta de a elite da elite, vai bater um pênalti e o pênalti, o título depende do pênalti dele. E o cara isola a bola, mas não é que ele errou, não, ele isolou a bola, uma coisa assim, assim impressionante, né? Ali, que tudo aquilo que você fala, com certeza, treino que você está falando aí, o treino ele tem que se permanecer, ele é constante, para que o desempenho por excelência tenha maior probabilidade de permanecer ocorrendo, né? Aí, então, não é uma coisa, ele treinou, ele fez, aprendeu, pronto, agora acabou. Não. E ainda mais quando a gente pega uns atletas desse tipo que passam por algumas crises, né? Seja lesão ou então seja algumas crises na carreira, né? Um Neymar da vida que para depois se reconstruir, né? Depois de tanta chacota, tantos altos e baixos, né? Tem muita coisa aí para manter esse rendimento, esse desempenho que é altíssimo, que precisa estar no nível altíssimo, né, cara? E tem uma coisa até que a gente lá do clube, a gente sempre tem oportunidade de estar lidando. Você estava falando também, eu estava pensando, é lógico, as estratégias de focar no bom desempenho, o comportamento objetivo, a meta, essas coisas, tudo isso aí. Mas, por exemplo, lá que a gente eu tô trabalhando com o pessoal da categoria de base, poderia ser qualquer outro problema, mas acontece muito. Eles são atletas que vêm, de um modo geral, de famílias com baixa renda, com um desarranjo nas relações familiares, essas coisas assim, né? E aí, o que acontece? Não é incomum dos atletas estarem na situação ou de treino ou de um jogo importante e estar sob controle de um problema, assim, muito complicado da família, sabe? E é muito difícil de trabalhar essas circunstâncias com ele. Assim, eu não sei se a gente vai nesse caminho que você está falando, mas a gente também, às vezes, lá começou a avaliar e pensar, falar, olha, você não precisa pensar que você tem que dar o 100% de rendimento aí, porque as condições não estão sendo favoráveis para isso, né? Porque vai naquele sentido de pensar em metas mais realistas e trabalhar a consciência, o comportamento consciente do atleta de que ele não está 100%, é uma coisa que a gente começou a pensar. Eu não sei, você que já trabalha na área, aí, não sei se às vezes essa estratégia também acaba favorecendo ou não, né? Tem uma coisa interessante, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, meu amigo, que quando a gente tem esses problemas pessoais, particulares, né? Identifica que isso aí acaba sendo um empecilho, atrapalhando a vida do atleta, a tendência é que a gente peça para ele procurar um psicólogo clínico. O psicólogo esportivo, ou psicólogo do esporte, ele tende a fazer um trabalho tão direcionado para o desempenho esportivo que essas questões elas acabam não aparecendo. Sim. Me recordo, semestre passado, a gente estava trabalhando com alguns atletas que eles estavam vivendo mais ou menos isso aí que eu estava falando. Eles eram atletas que eles eram atletas muito promissores no jiu-jitsu. E aí, eles estavam com tantos problemas dentro de casa que a mestra, ela começou um projeto social, acho que ela já tinha, na verdade, esse projeto social, mas ela tirou esses meninos, que eram meninos assim de 17 anos, sabe? Nessa idade, mas os meninos já estavam largados na vida, assim. A casa era para dormir quando eles conseguiam descansar. Mas ela conseguiu como se fosse um abrigo para esses meninos, sabe?
com os dois meninos que eram atletas muito promissores, para que eles pudessem ter um lugar limpo, alimentação, para poder, de repente, sair desse contexto extremamente complicado de vida na família, com pais drogados, alcoolistas, etc., e poder ter uma vida mais interferir menos, essas questões interferirem menos no desempenho esportivo. Então você vê, ela não mandou para o psicólogo, né? Mas ela tentou tirá-los desse contexto. E é claro que isso aí vai sempre mexe muito. E aí não tem. O atleta não importa nem a idade, né? Você tá com problema desse jeito aí. Eu já vi que você gosta de esporte também, né? Tô vendo uns negócios aí no fundo aí. Tudo squash. Squash. Agora o meu é squash. Ou se você já tem uma variedade, né? Até se precisar de uma ajuda aí para resolver alguma coisa, eu já sei a quem chamar. Luta tudo. Pode contar com a gente aí, tamo junto aí. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu queria tirar uma dúvida, porque você contou um pouquinho da sua trajetória, do seu contato com a área, e falou que você foi muito bem recebido pelos outros profissionais, né, nessa atuação multiprofissional aí, que os treinadores eram muito receptivos e que isso facilitou o trabalho. Só que eu acho que isso não é uma realidade em muitos casos. Eu acho que ainda existe um preconceito, assim, um preconceito de não saber muito como funciona essa consultoria ou serviço de um psicólogo do esporte e que impede que essa relação seja muito dinâmica ou que ela flua bem, igual foi para você. Nesses casos, assim, como que você acha que deve ser o posicionamento do psicólogo? Não, acho que o posicionamento, assim, assumindo, né, uma recepção não muito boa. Assumindo uma recepção não muito boa. Acho que a postura, primeiro, é a postura de não tente se inserir num contexto onde não lhe cabe. Porque parece meio esquisito eu já começar desse jeito, mas talvez você quisesse que eu falasse algo na direção de mas como é que eu faço para me encaixar? Não vai. Eu acho que o ponto é esse, não vai. Porque é mais ou menos como psicologia clínica, assim, para quem gosta da clínica, né? E talvez tenha mais familiaridade. Não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não tem como a gente propor, imaginar situações específicas. Imagina um treino de autofala ou um treino de imaginação. Eu preciso de um engajamento importantíssimo da pessoa fazer exercícios emitindo comportamentos privados que eu não tenho como observar diretamente. E se ela não faz isso, aí eu vou sair como o quê? Como um mentiroso, ou como um charlatão, ou como alguém que propôs algo que não funciona. Então eu não vou forçar a barra com ninguém. Agora, quando eu falo assim, você pode se inserir sem medo, é como eu disse. Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa cuidar da nossa apresentação pessoal, certo? A gente precisa estar alinhado ou vinculado a alguma instituição. É esquisito eu chegar assim, oi, sou Ana Clara, gostaria de assistir os treinos e ajudar na parte de psicologia do esporte para o time de futebol. Ok, Ana Clara, quem é você e de onde você vem? Então, oi, eu sou Ana Clara. E é isso. Não, aí fica complicado. Aí a gente precisa estar vinculado a alguém. Por exemplo, vocês têm um professor supervisor aí, orientador, que pode servir como as costas quentes de vocês. Né? Vocês podem ter um grupo, por exemplo, ou firmar um grupo, ou então você minimamente falar, eu sou uma discente da Federal de São João del Rei, né? São João del Rei. Da Federal de São João del Rei. Eu sou uma discente de lá do curso de psicologia interessada nessa grande área. Então, o que vocês estão fazendo nessa hora? Vocês estão dando a segurança da vinculação. Então, assim, agora, se mesmo com uma boa apresentação, uma boa vinculação, a pessoa fala, eu não quero, então você não vai nesse time, não vai nesse treinador, não vai nesse atleta, procura outro. Procura outro e eu tenho certeza que o outro, ele vai te recepcionar melhor. Porque, gente, não tem jeito, assim, quem trabalha com esporte, por mais que isso possa parecer de certa maneira arrogante, prepotente, mas quem trabalha sério com esporte
sempre vai achar muito bem-vindo qualquer acréscimo. Uhum. Qualquer acréscimo. Principalmente se você chegar com aquela proposta, tipo assim, não estou fazendo nenhuma proposta financeira ainda. Times universitários, né? Uhum. Mas experimenta, não desanima na primeira negativa, não. Experimenta que eu acho que vocês encontram algo legal e sempre fale da vinculação de vocês. Porque senão a pessoa vai ficar pensando assim, por que a Ana Clara, só a Ana Clara, está motivada, interessada, o que ela quer? Aqui, tentando ajudar a gente, se a gente não pediu nada e se ela não tem nenhum projeto por fora que possa se beneficiar disso. Então, a coisa de imaginar as nossas motivações sempre é um problema. Eu, quando estava fazendo minha tese de doutorado, olha que bonito. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu precisava de atletas. Como é que eu chegava e me apresentava? Eu sou estudante de doutorado, sou um doutorando, ligado ao Departamento de Processos Psicológicos Básicos da Universidade de Brasília. Estou numa linha de pesquisa de controle de estímulos e estou interessado em melhorar o desempenho de atletas. E gostaria de oferecer isso para vocês, porque isso também vai ser o meu trabalho de conclusão de doutorado. Então, eu deixei claro qual era a minha motivação, o meu interesse. Eu não estou lá dando uma de bom samaritano querendo ajudar Deus no mundo, porque é isso que as pessoas desconfiam, entendeu? Acho que nessa hora é que as pessoas ficam assim, não sei se eu te respondi da forma que... Respondeu sim, obrigada. Nada. Mais alguém? Acho que essa hora tá todo mundo aqui com fome, né? O povo tá com estômago nas costas, querendo comer alguma coisa. Os alunos estão tudo já doido para preparar o miojo deles. Porque o aluno vive de miojo, né, Felipe? É isso aí. Eles só mudam o sabor. Feijão, galinha caipira, carne. Diogo, esses dias eu estava na casa de um amigo, meu compadre, né? Eu sou padrinho da filha dele, aí a gente estava conversando, os dois doutores lá pela UNB. Aí não sei o que foi que ele botou o meu café numa xícara, estava me servindo um café, botou numa xícara. Aí a gente foi conversando, não, nada de tomar esse café, o café esfriou. Eu falei, não, cara, dá nada não, vou esquentadinho aqui no café. Ele falou, não, cara, você tá doido? Doutorado já passou. A época de ser aluno já passou, você tá doido? Tudo tem as fases. Tudo tem as fases. Faz um café novo aqui, não tem isso não. Bom, o Felipe... Eu não sei se você já esteve por aqui, Felipe, aqui por Minas, mas aqui esquentar café é um sacrilégio. Pode não. Não é? Mineiro não faz esse disparate, não comete esse disparate com café, não, né? A Kelly Eu queria somente agradecer mesmo, foi fantástico o seu minicurso. Eu fiquei aqui assistindo quietinha e acho que tem muito, a gente pensa, né? Eu, o Diogo, a gente trabalha junto já há algum tempo nessa mesma direção que você, tanto no que diz respeito à produção de medidas, né? Se a gente não mede, a gente não sabe o que está acontecendo, mas eu gostei muito da sua fala sobre não ter que reinventar a roda. A gente faz muito disso por aqui. Sempre há um trabalho que você pode partir dele e adaptá-lo, né, para utilizar. Então foi muito interessante. Muito obrigada. A Kelly é professora na Unipac aqui do lado em Barbacena e também é analista de comportamento raiz aí, né? Então legal, a gente sempre tá fazendo as coisas juntos, né? Muito bom. Começamos bem a Jaque, né, Diogo? Eu gostei muito também da fala. Quero assim agradecer, Felipe, pela disponibilidade. Os alunos que entraram em contato e falaram, nossa, ele foi muito rápido aceitar a sua disposição para contribuir com a divulgação da área, e específico na área do esporte aí, não só da análise do comportamento. Eu gostei muito mesmo, né? Eu só quero assim lembrar o pessoal que está aí que dia 31 de maio a gente tem um outro mini curso, né? Que é o professor Marinos
da Estadual de Londrina. Ele vai falar sobre efeitos longitudinais da exposição alcoólica pesada na adolescência, sobre o consumo de álcool na vida adulta em ratos e ratas Wistar, né? E no dia 28 de junho, a doutora Mariana vai falar a atuação do terapeuta no cuidado de clientes oncológicos. Tá? Então a gente tem esses dois. A gente sempre toma cuidado, Felipe, assim, o pessoal da comissão, que a gente conversa, de estar trazendo a discussão sempre que possível também da área básica, né? Porque é uma coisa que parece que não vai se perdendo aí diante da aplicação, porque os dois são importantes, mas a área básica, né? Então a gente sempre pensa alguns minicursos para que sejam mais da área básica mesmo, para tentar expor aí os alunos que estão iniciando a essas contingências que são importantíssimas aí, de estudar a área básica, né? Acho uma ótima ideia, não dá para esquecer a EC de jeito nenhum. Verdade. Então, muito obrigado. Ana, se quer falar alguma coisa? Só queria reforçar mesmo o agradecimento do Diogo pela sua colaboração. Foi muito bom mesmo, foi muito proveitoso. Obrigada, viu? Nada, disponha. Tamo junto aí, sempre que precisar. Não. Firme aí na imagem aí o tempo todo. Mas a gente vai voltar a conversar. Felipe, obrigado. Kellen, Ana, pessoal da comissão, pessoal que estava assistindo, obrigado aí. Espero ver o pessoal aí que está de novo aí no dia 31 de maio, no dia 28 de junho, tá? Um abração para vocês, bom final de semana e vamos encher o bucho, né? Vamos encher o bucho. Vamos almoçar. Vamos. Tchau para vocês. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído. Tchau, tchau. Muito. Tchau, gente. Tchau, tchau.